Toda essa parte de controladores não existem sem os sensores. Sim, Então, sim. todas essas informações que são enviadas para qualquer tipo de controlador, CLP, PLC, tem que ser enviados por meio de sensores. Tá? Então, a gente tem vários tipos de sensores, que nem você comentou. Esses são os transdutores de pressão da Coel, porque a gente está entrando com uma linha de válvula de expansão eletrônica, com toda a instrumentação para isso. Então, por exemplo, sensores de pressão, a gente tem normalmente uma transmissão com um sinal analógico. Analógico. Então, um sinal analógico linear, né? Então, ou 0 a 10 ou 4 a 20. E aí, esse 0 a 10 ou 4 a 20, a gente especifica os limites, né? Os limites de leitura desse sensor, desse transdutor de pressão. No caso, um transdutor de baixa, né? No caso da sucção, esse, por exemplo, eu acho que é um de baixa. Ele vai de -1 até 10 bar, se eu não me engano, esse transdutor. Menos 1 a 12, se eu não me engano. Menos 1 a 12. Menos 1 a 12, 12. menos 1 a Menos 1 a 12. 12 baixo. Então, esse -1 seria o limite inferior da minha escala. E o 12 seria o limite superior da minha escala. E toda essa reta de -1 a 12 é transmitida de 4 mA até 20 mA. Então, é uma reta ali, linear, para você fazer a leitura dessa pressão. E esses limites normalmente são configurados no controlador ou no CLP. Então, você configura -1 a 12 e ele vai fazer toda a interpolação para você ter a leitura atual da pressão naquele momento. Então, é uma forma de leitura. E vários sensores trabalham dessa forma, né? Sim. Não somente pressão, mas fluxo, umidade, própria temperatura com transmissores. Então, a gente tem vários tipos de sinais que você pode transportar para esses sinais analógicos e fazer a leitura em dispositivos como CLPs, controladores, etc. Então, basicamente, quando a gente fala aqui, igual esse cara aqui, que é um transdutor de pressão. Então, me corrija se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem um transdutor de 4 a 20 mA. Então, assim, esse é o tipo de sinal. Vocês vão ver muito isso, assim. Sinal de sensores, ou é 0 a 10 volts, ou é 4 a 20 mA. É o comum, assim, sei lá, acho que quase toda aplicação. Eu nunca vi 90%, né? Porque 90%. São sinais industriais. Exato, né? então... Padronizados, né? Então, a maioria dos instrumentos que leem são nesses níveis industriais. Exato, então é bem comum você ver o 4 a 20, 0 a 10. Você tem alguns sensores que são por resistência ohmica, a gente já fala um pouquinho deles. Mas, basicamente, por exemplo, esse aqui é um transdutor de pressão. Ele me manda sinal de 4 a 20 mA. Como que o CLP sabe que, por exemplo, a minha sucção está a 2 bar? Tá? 30 PSI. Basicamente, esse transdutor aqui no corpo dele, vocês não vão conseguir enxergar, mas ele me fala que o sinal é de -1 a 12 bar. Então, quer dizer, ele lê pressão absoluta ali, né? Então, -1 seria 0, a pressão absoluta de 0, né? Seria zero, vácuo, exatamente. né? Vácuo. Exato. Até 12 bar de pressão. Então, quando ele estiver lendo -1 bar, ele vai estar mandando 4. Nessa saída aqui ele vai estar mandando 4 mA. Exato. Isso aí. Quando ele estiver lendo 12 bar, ele vai estar mandando 20 mA. Ele vai ter uma corrente aqui de 20 mA. E qualquer coisa aí no meio é simplesmente uma regra de 3. É linear, entendeu? Então, você chega para o controlador e fala, você está lendo um sensor de pressão e basicamente ele é de -1 a 12 bar. E aí o CLP sozinho lê a corrente e ele tem uma tabelinha que ele transforma isso. É dessa maneira que aparece para você lá no controlador qual que é a pressão que aquele sistema tá. Então, quando você tem que trocar um transdutor de pressão, você chegou no equipamento, deu pau esse transdutor. Não necessariamente, claro, que existem especificações mecânicas do transdutor, por exemplo, o corpo dele, esse aqui é um de aço inox, acredito eu. Exatamente, isso é um ponto importante. Ele é de aço inox, ele tem um acionador de Schreider, tem questões de temperatura, de pressão. Mas, supondo que seu outro transdutor atenda esses requisitos, você basicamente precisa de um transdutor que atende sua classe de pressão. Então, eu não tenho um de -1 a 12, eu tenho um transdutor aqui de -1 a 15 bar. Todo controlador vai ter lá um parâmetro onde você exatamente seta o range, a gente chama. Então, você vai falar para o controlador, agora você está lendo um cara que não é mais de -1 a 12, está lendo um cara que é de -1 a 15. Pronto, você pode trocar seu transdutor. E é muito importante, né, só complementando, conhecer a aplicação do sensor. Por exemplo, esse sensor com corpo totalmente aço inox, ele pode, por exemplo, ser aplicado com amônia, né? Mas um sensor que ele tem partes em latão,
e existem sensores, Muitos. transdutores de pressão, muitos, a pessoa às vezes não sabe, aplica com amônia e a vida útil do sensor é de semanas às vezes, né? Porque até a amônia corroer lá o metal amarelo. Outro ponto importante, ele é de -1 a 12 bar, porque ele é justamente para sucção, né? Isso está meio automático na cabeça de quem usa, né? Mas eu lembro no início, lá quando eu comecei, se trazia muito de 0 a 7, né? E aí quando a máquina entrava em vácuo, ou atingia pressões negativas ali, você puxa o elemento piezoresistível para baixo e estraga o sensor. Então é importante você ter um sensor. Esse é um sensor adequado para sucção. Na descarga, ele já começa a ficar pequeno para um R410 que atinge pressões maiores, às vezes, em regime, né? Então é muito importante entender a aplicação para selecionar corretamente qual sensor que